Para você que está assistindo a gente, está online aí, conectado, quero te pedir, pega esse link agora, manda para alguém, compartilha. A gente vai mergulhar agora na palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente e nós terminaremos esse culto e essa mensagem transformados e impactados pela presença, pela palavra do Senhor. Amém? Tem alguém nessa noite aqui com expectativa de ouvir, receber e celebrar essa palavra? 7 pessoas, vai ser lindo. A gente segue hoje a nossa série de mensagens Pai Nosso, né? E eu só quero já avisar de antemão que eu estou sentadinho aqui, que eu estou fazendo um tratamento médico e por recomendação médica eu estou tendo que pegar um pouquinho mais leve, né? Minha médica falou o seguinte: ó, você pode até pregar, você só não pode se empolgar, né? Você pode até pregar, sua pressão só não pode subir, você não pode se empolgar. Eu falei: ô doutora, você não conhece a nossa igreja. Você não conhece a nossa igreja. Mas eu estou aqui, então eu começo aqui, né? Termino de outro jeito, mas começo aqui só para tentar equilibrar aí um pouco mais tranquilo. Série Pai Nosso, eu creio que a cada semana você está descobrindo algo novo e conhecendo, mergulhando mais sobre, né, na paternidade de Deus. Eu queria, de alguma maneira hoje, contribuir com essa série, compartilhar uma palavra do coração de Deus com a gente. E eu tenho certeza, irmão, que a gente não vai voltar para casa hoje do mesmo jeito. Eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, que da última vez que eu preguei aqui, eu só tinha um filho. Agora eu já tenho 2. Lá em casa são 9 meses gerando, 9 meses descansando, né? Então, o John tá com 10 meses, fez 11 agora, né? E o Baby Bellas 2 já tá com 3 meses e meio, né? Então, a gente está curtindo muito essa fase. E quem sabe você escute essa palavra, esse assunto, esse tema, Pai Nosso. E quem sabe para você falar sobre paternidade, ouvir a palavra Pai, não seja a coisa mais confortável e agradável do mundo. Quem sabe isso para você traga algumas lembranças que você preferir esquecer. Quem sabe você lembre de algumas coisas e quem sabe essa palavra gere em você muito mais resistência e medo do que de verdade vontade de ouvir falar sobre isso. Acredite, para mim também durante muito tempo foi muito difícil ouvir falar sobre isso e ainda mais enxergar o Senhor, o nosso Deus, como Pai. E não interessa, irmão, o que você tenha passado, não interessa o que você tenha vivido, não interessa quais sejam os traumas, as feridas, não interessa o pai que você teve. O que interessa é o pai que os seus filhos vão ter. E a gente vai falar sobre isso hoje, e eu creio, irmão, que a paternidade de Deus é poderosa para sarar algumas feridas. A paternidade de Deus é poderosa o suficiente para entrar em lugares tão escondidos do nosso interior, do nosso íntimo, da nossa alma, que ninguém conhece. Mas Ele sabe, Ele conhece. Tenho certeza de uma coisa: nós sairemos daqui hoje completamente curados pelo nosso Pai. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 5. É o tema dessa série de mensagens, a oração do Pai Nosso. Eu queria começar alguns versículos antes. Mateus 6, 5. Olha que interessante, Jesus diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai,
que está no secreto, então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Eu vou repetir esse porque eu acho isso maravilhoso. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa noite. E mais uma vez nós oramos e pedimos. Nós queremos e nós precisamos ouvir a sua voz aqui hoje. Espírito Santo, fala com a gente. Sacode a gente com essa palavra por dentro e por fora. Que a gente não volte para casa do mesmo jeito. Gere em nós vida, transformação. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra e só ela tem poder para gerar vida nas nossas vidas. Nós repreendemos agora todo espírito contrário ao seu, toda palavra contrária à sua, tudo aquilo que vem para trazer desânimo, cansaço, distração, para roubar as sementes. Nós damos uma ordem que seja jogado por terra agora, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. O único espírito que tem autoridade legal para permanecer no nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Faz do jeito que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Esse povo é seu, essa igreja é sua, nós somos do Senhor, esse esboço é seu, esse microfone é seu. Nós queremos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus nós declaramos que essa já é a melhor noite de quarta das nossas vidas. Nós declaramos que essa é uma noite de cura, que essa é uma noite de paternidade, que essa é uma noite onde os traumas serão sarados, onde as feridas serão curadas. Essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de esperança, essa é uma noite onde filhos vão voltar para a casa do Pai. Essa é uma noite de salvação e de novos começos, para que o seu nome seja exaltado e conhecido acima de todo nome. Se você crê nisso, em nome de Jesus, diga amém no seu lugar, aplauda, celebre a Jesus mais uma vez. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante do texto? É que antes de Jesus ensinar os discípulos a como orar, Jesus ensina os discípulos a como não orar. Eu não sei se você percebeu, mas antes dele declarar: vocês orem assim, Pai nosso que estais nos céus, os versículos anteriores, ele gasta tempo ensinando os discípulos: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aí ele fala em outro momento: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Em outro momento, Jesus diz o seguinte: olha, quando vocês forem orar, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Eu acho lindo porque antes de Jesus ensinar o modelo ideal de oração, Jesus está ensinando para eles como não orar. Pastor, por que Jesus faz isso? Porque primeiro Jesus retira os fundamentos da religião, para então poder estabelecer os fundamentos do reino. Antes de Jesus, grave isso, antes de Jesus ensinar como orar, Jesus ensina como não orar. Percebe que na nossa vida parece que
a gente aceita Jesus, ou então a gente está há muito tempo na igreja, mas quando uma chave vira e a gente começa a ser fiel a Deus e falar, agora vai, eu vou servir, eu vou ser mais intenso, eu vou ser um voluntário, eu vou fazer carisma, eu vou fazer parte de um GC, eu vou me doar mais. Parece que ao invés das coisas melhorarem, elas começam a piorar e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu era meio barro, meio tijolo, parecia que estava indo tudo bem. Agora que eu resolvi me posicionar, parece que as coisas estão piorando. Alguém já teve essa sensação? Além de mim? Me ajuda aí, irmão. Mais alguém? Graças a Deus, eu não sou o único. Pastor, por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, Jesus sempre retira os fundamentos errados, para depois então estabelecer os fundamentos certos. Por quê, pastor? Porque quando Deus nos abala, aquilo que é abalável cai, mas o inabalável permanece. Você só conhece o que é de fato inabalável quando você é abalado. Você só sabe e conhece o que é inabalável quando você está sendo abalado. O problema é que a gente pede para Deus nos livrar de alguns abalos da vida, e na verdade são exatamente esses os processos que Deus está usando para retirar algumas coisas de nós. Pastor, por quê? O problema da igreja moderna é que acreditou só e conheceu num Deus que dá. Mas percebe que em todo tempo, antes de Jesus ensinar o certo, Ele corrige para que não se faça o errado. Então, antes de Jesus, muitas das vezes, nos dar o que nós estamos pedindo, às vezes Ele tira de nós o que não faz mais sentido para que a caminhada continue. E talvez esse não seja o tipo de mensagem que a gente gosta de ouvir. E é por isso que só uma irmã disse amém ali. Por quê? Porque a gente gosta de receber. A gente gosta de ouvir as palavras que nos ensinam, que nos motivam, que inflam o nosso ego, que muitas das vezes até nos iludem, que sempre vai melhorar e Deus vai nos dar e vai acontecer. E a gente esquece que o Evangelho não é sobre melhorar de vida. O Evangelho é sobre como perder a minha vida. Porque Jesus disse o seguinte, olha, se você quiser achar, você vai acabar perdendo. Mas se você estiver disposto a perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, é aí que você encontra uma vida que vale a pena ser vivida. Então, Jesus está ensinando primeiro como não orar, e Ele está retirando os fundamentos da religião, Ele está estabelecendo os fundamentos do reino. Sabe, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele não ensinou os discípulos a pregarem, Bernardo. Jesus não ensinou os discípulos num seminário teológico. Jesus não ensinou, Dudu, os discípulos a louvarem, cara. Mas Jesus ensinou os discípulos a orarem. E sabe qual é a maior loucura? A gente gasta a maior parte do tempo da nossa vida querendo aprender o que Jesus nem se importou em ensinar. E aquilo que Ele deixou claro nos seus ensinamentos, a gente não gasta a vida para colocar em prática. Jesus não ensinou a pregar, Jesus ensinou a anunciar as boas novas do reino. Mas Jesus não ensinou a fazer esboço, a fazer sermão. Jesus não ensinou hermenêutica, Jesus não ensinou homilética, Jesus não ensinou teologia, embora seja o maior teólogo de todos os tempos. Jesus não ensinou louvor, adoração, Jesus não ensinou, mas Jesus ensinou a orar. A pergunta é, se Jesus gastou tempo e ensinou os discípulos a orar, por que a gente deixa essa disciplina espiritual de lado e trata isso como se fosse opcional na nossa vida? E é por isso que o tempo vai passando e a gente vai vendo na igreja filhos, mas filhos mimados, ao invés de filhos maduros. Por quê? Porque se tem uma coisa que transforma a vida de um crente, se chama oração. Por quê, pastor? Preste atenção nisso. Deus não nos chamou para um momento de oração. Deus nos chamou para uma vida de oração. Tem gente que já está entendendo, ok. Eu vou além. Não, você não precisa dar
Você não precisa aplaudir porque agora está forçado. Jesus não nos chamou para um momento de oração. Jesus nos chamou para uma vida de oração. Pastor, me prova isso biblicamente. 3 palavras simples que podem mudar e transformar completamente a vida de um homem, de uma mulher. Quais são, pastor? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu vou para a igreja, eu estou orando. Eu vou para o trabalho, eu estou orando. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou cozinhando, eu estou orando. Eu estou indo para a faculdade, eu estou orando. Eu estou me movendo, eu estou orando. Eu estou cantando, eu estou orando. Eu estou recebendo esporro do chefe, eu estou orando. A sogra quer tirar minha paz, mas eu estou orando. Eu fui demitido, mas eu estou orando. Eu estou orando em todo o tempo, porque eu entendi que Ele não me chamou para um momento de oração, Ele me chamou para uma vida de oração. Então eu oro no carro, eu oro em casa, eu oro antes de dormir, eu oro quando acordo, eu oro antes de comer para agradecer o alimento, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou no ônibus. Eu estou orando porque oração não é, irmão, algo formal, quadrado. Oração não é um método, oração não é um dogma. Oração é a maior expressão de relacionamento e de intimidade com Deus. Orai sem cessar. Deixa eu sentar mais um pouquinho que eu tenho medo da minha médica estar assistindo. E aí Jesus vai ensinar como que ora. Os discípulos tinham perguntado e pedido: mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar, irmão. Eu acho lindo porque Jesus podia ter apresentado e começado isso de tantas maneiras, Venâncio. Ele poderia ter falado: excelentíssimo Deus. Ele poderia ter falado: Pai das luzes, Criador dos céus e da terra. Sim, todos esses são atributos de Deus. Sim, todas essas são expressões e revelação do caráter de Deus. Jesus tinha títulos grandiosos para ensinar os discípulos a orarem. Mas Jesus, que susto, irmão, sangue de Jesus tem. Senhor, eu achei que fosse demônio, diante de Deus. Eu só ouvi tum, 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 tum. Aí foi aproximando, chegou aqui, eu falei: meu Deus do céu. Não que eu esteja com medo de demônio, mas eu pensei que fosse, cara. Quando puder vir assim por aqui, né, por baixo, Jesus agora. Jesus chega e fala o seguinte: vocês orem assim. Coloca esse versículo para mim, por favor, no telão. Vocês orem assim: Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Para alguns é Pai nosso. Não, irmão. Você não sabe o que custou para a gente poder falar isso hoje. Você não sabe, ou melhor, nós sabemos o alto preço que foi pago. Por quê? Porque o Filho unigênito, o Filho único, veio à terra para que o unigênito fosse feito primogênito. Antes Jesus era filho único. Pastor, e agora? É o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. E é por isso que Jesus está dizendo e ensinando: Pai nosso. Pai nosso. Jesus poderia ter falado meu Pai, mas ele ensina a oração do Pai. E sabe o que é interessante? É que no decorrer da oração, Jesus também vai ensinar a gente a pedir e agradecer pelo pão nosso. Pastor, por quê? Porque o Evangelho abre mão do singular.
se apega ao plural. O Pai não é só mais meu, Ele é nosso. Agora o pão também não é só mais meu, o pão é nosso. Pastor, o que é isso? É que não dá para ser igreja sozinho. Porque quem fala é meu, é meu, é minha, é o meu ministério, é o meu GC. Sabe quem fala é meu, é meu, é meu? São as crianças. As crianças é que pegam um brinquedinho e falam, é meu. As crianças é que pegam um chocolate e falam, é meu. É minha boneca, é meu carrinho. Eu aprendi isso com o pastor Drummond, cara, eu acho incrível, porque as crianças falam, é meu. Filhos maduros não têm dificuldade de dividir. Fala para quem está do seu lado assim, o Pai é nosso. Fala para ele, e o pão é nosso também. Pastor, o que é isso? Isso é evangelho. Quando eu saio de cena e dá lugar ao nosso. Não é mais sobre mim, é sobre nós. Não é mais sobre o singular, é sobre o plural. Qual era o segredo da igreja primitiva? Qual que é a estratégia, Paulinho, para uma igreja crescer? Qual que é o segredo? Quais são os 7 passos da vitória? Quais são as 7 chaves para uma igreja prosperar? Nenhum, é só olhar para Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles compartilhavam e a Bíblia diz que tinham tudo em comum, porque entenderam com o mestre que se o Pai é nosso, o pão é nosso também. Logo, não tem porquê eu não compartilhar. Pastor, o que isso significa? Se você tinha qualquer espírito de avareza, se você tinha qualquer egoísmo, qualquer dificuldade de abençoar, de ser generoso, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, prepare-se, porque Deus está levantando nessa igreja um entendimento e uma mentalidade de que se o Pai é nosso, o pão é nosso. Pastor, o que vai acontecer? Deus vai te usar para abençoar quem está do seu lado. Deus vai te usar para lançar semente na vida das pessoas. Está chegando uma temporada onde nós vamos ter prazer de semear um na vida dos outros e dizer, o Pai é nosso, o pão é nosso, está aqui, vai lá e paga, está aqui, vai lá e compra, está aqui. Eu não fui chamado só para ser abençoado, eu fui chamado para ser um abençoador. Fala para quem está do seu lado assim, você já pode começar pelo jantar de hoje. Eu creio, irmão. Eu creio nessa igreja que entende. Uau, é melhor dar do que receber. Eu vou abençoar, eu vou ofertar, eu vou semear. Pastor, mas por quê? A pergunta é por que não? Por que não? Por que não? Irmão, eu sinto quando é algo assim, específico da parte de Deus. Eu creio que nós teremos testemunhos em G6. Nós teremos testemunhos nos ministérios, entre os voluntários. Aquela palavra de quarto eu entendi e coloquei em prática. Eu semeei na vida do meu irmão, eu abençoei, eu paguei, eu fui lá, Agora, pastor, por que Jesus chama Deus de Pai? C.S. Lewis tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: o Filho de Deus se fez Filho do homem, para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Pega isso aqui. O Filho de Deus se fez Filho do homem, para que todos os homens fossem feitos filhos de Deus. João 14,6, olha o que diz. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
Pensa comigo aqui. Moisés veio antes de Jesus, sim ou não? Abraão veio antes de Jesus, sim ou não? Isaías, Jeremias, Davi, sim ou não? Eles conheceram a Deus? Sim ou não? Mas como se Jesus disse que é só através dele? Guto falou isso, aí é uma pegadinha do caramba, e tô fora. Como, irmão? Aqui é que tá, irmão. Esse é o X da questão, que às vezes a gente passa pelo texto e nem percebe. É que o povo hebreu conheceu a Deus, sim, mas conheceu o Senhor, conheceu Yahvé. Agora Jesus está dizendo: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Pastor, dá para conhecer a Deus? Dá. Moisés conheceu a Deus, Davi conheceu a Deus, Jeremias conheceu a Deus, Isaías conheceu a Deus, foram usados por Deus, tiveram encontros com Deus, ouviram, receberam palavras de Deus. Mas Jesus está dizendo: ei, para conhecer o Pai tem que ser através de mim. Para conhecer o Pai tem que ser através de mim. Para conhecer o Pai tem que ser através de mim. O que Jesus está dizendo e esse é o problema da igreja, porque até hoje tem gente que conhece o Deus Criador, tem gente que conhece o Deus Senhor, tem gente que conhece o Deus soberano de todas as coisas, mas até hoje tem gente que vive debaixo de uma mentalidade de escravidão da religiosidade e ainda não conheceu a Deus como Pai. Aí Jesus está dizendo: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por. Aí você fala: caramba, pastor, mas a ideia de paternidade não é uma ideia da nova aliança? Então Jesus não está inaugurando isso, não. Você precisa lembrar que Jesus veio, na verdade, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para mudar a rota, para alterar o destino. Mas Jesus veio, acima de tudo, para restaurar o plano original. Vem comigo. A linguagem do reino de Deus repete comigo assim: família. A linguagem do reino de Deus família. Pastor, então me prova que paternidade não é uma ideia do Novo Testamento. O que você acha que Deus fez quando colocou Adão na terra? Eu vou além. Por que Deus só cria Adão no último dia e não cria no primeiro? Porque eu nunca vi um pai deixar para fazer um enxoval depois que o filho nasce. Quem é pai e quem é mãe aqui? Você fez o enxoval do seu filho quando? Antes de nascer. Sabe por que Deus coloca Adão, cria Adão no último dia? Adão, já está tudo pronto. Adão, coloquei as árvores aqui para você. Adão, coloquei o rio aqui para você. Sabe o que Deus está dizendo em outras palavras? Adão, tudo o que você precisa já está disponível. Pastor, o que isso significa? É que graças a Deus o nosso Pai não mudou. Como assim? É que Deus não vai te levar nunca a um lugar que Ele não te sustente. Deus não vai te botar em um emprego que Ele não te sustente lá. Deus não vai te botar numa família que Ele não te sustente lá. Deus não vai te colocar numa igreja que Ele não te sustente lá. Se Deus mandou você para algum lugar, se Deus te inseriu, te colocou num lugar, num ambiente novo, para você pode estar estranho, você olha e diz: meu Deus do céu, está faltando. Não está faltando nada. Deus está dizendo: todos os lugares que eu te coloco, eu já preparei tudo para você antes. Jesus tornou possível essa declaração.
Jesus veio para restaurar o plano original. E em Cristo a Bíblia diz que nós podemos sim chamar Deus de Pai. Sabe qual é o maior problema que nós temos? É que a gente muitas vezes olha para Deus com as lentes dos nossos traumas e do nosso passado. A gente não consegue olhar para Deus e enxergar de fato o que a Bíblia está dizendo sobre Ele, o que Jesus disse, que Ele é um bom Pai. A gente olha para Deus com as lentes dos nossos traumas, do nosso passado, do que a gente sofreu, do que a gente viu. E para muitos de nós é difícil realmente chamar Deus de Pai, porque a gente sabe o pai que teve. Eu, por exemplo, eu não tinha muita dificuldade em entender que Deus era Pai, mas eu não conseguia acreditar que Ele cumpria promessas. Porque eu sei quantas promessas foram feitas a mim e não foram cumpridas durante toda a minha infância. E eu sei os traumas que isso geraram dentro de mim. Por isso eu cresci como alguém pessimista. Eu prefiro esperar o pior, porque se o melhor vier, eu estou no lucro. Se o pior vier, eu já estou preparado. Mas isso não é fé. Alguém traumatizado, alguém ferido, prefere esperar o pior e se vier o melhor é lucro. Alguém que vive pela fé não espera outra coisa que não seja o melhor do Pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 2 meses. Eu vi algumas vezes, ele mudou de cidade, minha mãe me levava lá para vê-lo, mas sempre muito ausente. Eu sei das palavras que ele lançou, eu guardo comigo isso. Guardo como cicatrizes, porque eu olho e não dói mais. Mas um dia doeu. Porque perdoar não é ter amnésia. Perdoar é escolher olhar e não sentir mais dor. Meu pai, uma das vezes em que eu precisei de ajuda para completar o meu seminário, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu acho que essa mensagem tem tudo a ver com isso. Eu falei, pai, as pessoas que falaram que ia me ajudar não me ajudaram e, enfim, será que teria como, alguma ajuda? E ele virou para mim e disse, rapaz, ele riu, ele falou, eu nunca fui seu pai até hoje, por que você esperou que agora eu fosse ser? E aí ele me disse, se você estivesse fazendo qualquer outra faculdade ou qualquer outra coisa da sua vida, eu pagaria. Mas isso que você escolheu fazer, não. Outra vez meu pai me ligou no dia do meu aniversário. Eu criança, bem novo. O telefone toca, eu vejo meu pai. Eu gero uma expectativa enorme no meu coração. E eu falo, caramba, meu pai está me ligando no dia do meu aniversário, cara. Que legal, ele lembrou de mim. E quando eu atendo, ele me fala, ô filho, estou ligando só para dizer que eu não te amo, tá bom? Só para isso mesmo, e que você não é meu filho. E desligou. Eu sei que cada um aqui talvez tenha uma lembrança. Alguns tiveram pais excelentes, mas a gente sabe que nem todas as realidades foram assim. Tem gente que está aqui que recebeu palavras de maldição do pai. Tem gente que está aqui que recebeu palavras de acusação. Tem gente que está aqui que foi abusado pelo pai. E eu lembro que depois o meu pai se mudou e ele veio para a minha cidade, morava na casa do meu avô e ele começou a competir comigo e como eu era muito ligado e grudado no meu avô, ele começou a competir pela atenção do meu avô e me jogar de escanteio. Eu era uma criança, cara, e não tinha estabilidade emocional, não sabia lidar com aquilo. Em resumo, feridas foram abertas. Mas sabe o que eu aprendi? É que para cada ferida fechada, existe um ministério aberto.
Eu cresci como alguém que queria ter um pai. Eu cresci como alguém que... Meu pai já foi jogador de futebol durante um tempo. E eu lembro que tudo que eu queria era que ele me ensinasse a jogar futebol. Resumo, eu não sei até hoje. Ele fazia muitas promessas. Filho, tal dia eu vou, no seu aniversário eu vou, no dia dos pais eu vou. Olha, eu vou te dar tal presente, eu vou te dar tal brinquedo. Olha, filho, tá vendo esse parque aqui? Eu vou te levar, ele fica lá em São Paulo. Eu vou te levar. E cara, tudo que ele me mostrava gerava na minha memória, na minha mente, uma expectativa tão grande. Só que eu cansei de ver promessas que não eram cumpridas. Quando me apresentaram um Deus como pai, eu falei, ok, ele pode até ser pai, mas por favor não me faça promessas. Porque essa era a ferida que eu tinha. E eu não conseguia confiar num Deus que fazia promessas, porque na minha cabeça, talvez essas promessas não seriam cumpridas, até que eu tive que entender. E um dia Deus me jogou no chão, no meio do meu seminário, e eu fiquei por horas lá babando, pastor Venâncio, chorando. E Deus disse claramente para mim, em alto e bom som: eu sou o seu pai. E assim como um pai cuida de um filho, eu cuidarei de você. E assim como um pai provê na vida de um filho, eu vou prover na sua vida. Ei, ramate canarabababaxo. E aquele dia marcou o início de um processo de cura. Pastor, e o que isso significa? Significa que um dia eu comecei a perceber, a entender e a conhecer que a Bíblia diz que nenhuma das palavras que Deus libera, ela volta vazia. Pelo contrário, tudo o que Ele fala, Ele cria, Ele traz à existência o que não existe. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é digno, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Mas deixa eu te falar uma coisa: cumprir promessa até os pais da terra cumprem. O que Ele fez na minha vida não foi só cumprir as promessas que Ele tinha feito, Ele fez foi infinitamente mais. Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 3 versículo 20: aquele que é poderoso, capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Pai. Sacode alguém que está do seu lado e fala assim: se prepara, Deus vai te surpreender. Fala para ele: se prepara, Deus vai te surpreender. Ok, pastor, entendi que Deus é Pai. Pois é, Deus é Pai, mas nem todos são filhos. Deus é Pai, mas nem todos são filhos. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, irmão? Filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. O texto não fala que todos lá de cima encaixa no são filhos de Deus. O texto diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês, recebe isso aqui agora, irmão. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, Ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe quem está testemunhando que você é filho aqui hoje? Não é uma pregação e nem um pastor.
Mas à medida que a palavra de fé vai sendo liberada, o Espírito de Deus vai testemunhando e trazendo convicção no seu coração. Você é filho, você é filha, você é filho amado, você é filha amada. Ai pastor, mas eu ouvi tanta coisa, não interessa, continua sendo filho. Ai pastor, mas eu fiz tanta coisa, não interessa, continua sendo filha. Porque aquilo que os homens dizem não muda aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Você é filho e filha amada. Vamos para Mateus 4. Olha o que acontece, pastor Venâncio. Em Mateus 3:16. Olha que texto maravilhoso. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Espera aí, irmão. Deus podia falar tanta coisa sobre Jesus ali. Concorda comigo? Deus podia falar assim, ó, vai curar muita gente, viu? Jesus podia falar, tá aí o Messias, hein? Deus podia falar, ó, se aí não tem capiroto que resista, expulsa demônio. Deus podia falar, tem um nome sobre todo nome. Deus podia falar tanta coisa, irmão. Aí sabe o que Deus decide falar? Esse é o meu filho amado, de quem eu me... O texto já é maravilhoso, mas se você lembrar que quando Deus Pai disse isso sobre Jesus, Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Sabe quantos demônios Jesus tinha expulsado? Fala assim comigo, nenhum. Sabe quantos pães Jesus tinha multiplicado? Nenhum. Sabe quantos enfermos Jesus tinha curado? Nenhum. Pastor, o que isso significa? Eu e você não somos filhos amados por aquilo que fazemos. Eu e você somos filhos amados porque Ele escolheu nos amar. O ministério de Jesus não tinha começado. O que isso significa? Não tem obra, mas tem amor. Deus está dizendo, meus filhos, eu preciso que vocês entendam. Pode ser que vocês nunca sirvam na igreja, pode ser que vocês nunca sejam ofertantes, dizimistas, pode ser que vocês nunca sejam religiosos, pode ser que vocês nunca façam nada no ministério, mas deixa eu te dizer uma coisa, você continua sendo filho amado do Pai. Você continua sendo filha amada do Pai, não por aquilo que faz, mas por quem Ele diz que você é. Pega isso aqui. O principal interesse de Deus é fazer você acreditar que é filho amado. Agora sabe qual é a maior estratégia do diabo? É fazer você duvidar disso. Pastor, me prova. Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Pode seguir, Mateus 4:3. O tentador aproximou-se dele e disse... Qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Jesus? Você acha que paternidade é importante ou não? É a primeira coisa que Deus Pai fala para Jesus e a primeira coisa que o diabo tenta fazer Jesus duvidar. Você acha que paternidade é importante para Deus, sim ou não, irmão? É a primeira coisa que Deus Pai revela, libera e fala sobre Jesus. Mas também é a primeira coisa que o diabo tenta fazer Jesus duvidar. O que o diabo faz, irmão? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. Opa! Mas eu acabei de ouvir falar. O céu acabou de se abrir, uma pomba veio, do céu ecoou uma voz que disse: tu és o meu filho amado. Aí veio o diabo: se és o Filho de Deus. Percebe que o diabo sempre trabalha tentando trazer dúvida a respeito daquilo que Deus acabou de dizer ao seu respeito. Porque tem gente que vai sair daqui com convicção: yes, eu sou filho de Deus. Mas vai atravessar a rua, ou vai chegar amanhã e essa semana vai falar assim: mas espera aí, se eu sou filho de Deus, por que eu estou vivendo isso?
O que é isso? Sugestões e mentiras do diabo ao seu respeito, para tentar trazer dúvida e engano sobre aquilo que Deus acabou de dizer sobre você. A estratégia dele é essa até hoje. Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E ele não faz isso só uma vez. Mateus 4:6, pula para o versículo 6. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Sabe por quê, irmão? Pega isso aqui. O diabo não se preocupa em você ser evangélico, desde que você não saiba que é filho. Eu vou repetir. O diabo não se preocupa em você ser evangélico, desde que você não saiba que é filho. E o texto de Romanos diz que nós fomos adotados. Repete assim comigo: não, mais forte. Eu fui adotado. O que isso significa, pastor? E eu já estou terminando. É que a nossa fé não é por adesão, a nossa fé é por adoção. Adesão é quando você escolhe, adoção é quando alguém escolhe você. A religião é por adesão, o evangelho é por adoção. É por isso que a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Alguém pode celebrar isso aqui nessa noite? A minha fé não é por adesão, ela é por adoção. Pastor, o que isso significa? Vem aqui comigo, meu lindo. Significa que eu fui adotado. Eu fui adotado, sabe o que significa? Eu fui inserido na família. E eu tenho os mesmos direitos e privilégios. Você não está entendendo, irmão? Eu fui adotado significa eu fui inserido na família e eu tenho os mesmos direitos e privilégios. Se eu fui adotado significa que Ele me escolheu primeiro. Pastor, o que isso significa? Que tudo aquilo que Jesus tem por direito, eu tenho também. Lembra de um louvor muito antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Porque eu fui adotado, e ser adotado significa eu fui inserido na família, tenho os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Fala para alguém que está do seu lado, fala assim: eu não sou órfão, eu tenho um pai. Fala para ele: eu fui adotado. E quando eu entendo que eu fui adotado, sabe o que isso muda? Tudo. Porque, filho não é pedinte, filho é herdeiro. 7 pessoas estão comigo aqui, ok? Vamos lá. Eu saí lá de Cabo Frio hoje só para te lembrar que filho não é pedinte, filho é herdeiro. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, irmão. Eu tenho acesso a tudo que Jesus tem direito. Eu posso desfrutar de tudo que Jesus já conquistou. Eu posso. Eu já vou terminar, mas antes eu quero saber: quem deseja receber as bênçãos de Deus? Quem deseja receber as bênçãos de Deus? Fale para a pessoa que está do seu lado: desculpa, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Que isso, pastor? Está repreendido? Está repreendido? Não. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Está no passado, não está no futuro. Ele nos abençoou. Ele nos abençoou. E não foi com algumas, foi com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você já é abençoado, coloque-se de pé no seu lugar.
Sacode quem está do seu lado e fala: eu já fui abençoado. Fala para ele: eu já fui abençoado. Não foi com algumas, não foram com muitas, mas com todas as sortes de Pedro. Eita, Jesus maravilhoso. Ok, pastor, mas o que que isso muda na minha vida? Ter a revelação de que Ele é Pai muda tudo, irmão. Você pode continuar o resto da sua vida sendo um religioso. Você pode continuar o resto da sua vida sendo membro de uma instituição. Você pode continuar o resto da sua vida sendo evangélico. Mas o que Ele te chamou para ser, Ele te chamou foi para ser filho. 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 Pastor, e o que que isso muda? O que que isso traz para mim? 3 coisas. E essa seria a pregação. Mas eu não tenho tempo, ok? Essa seria a mensagem de hoje. Mas vamos lá, 3 coisas, bem rápido. Conhecer a Deus como Pai e ter a revelação de que eu sou filho. Você lembra de Pedro, Bernardo? Jesus pergunta assim: quem diz que eu sou? Ah, profeta, E vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que isso significa? Que Pedro tem uma revelação e Jesus diz o seguinte: quem te revelou isso e te mostrou não foi nem carne nem sangue, mas você sabe disso pelo meu Espírito. O Pai te revelou isso. Após a revelação de Pedro sobre quem Jesus era, sabe o que Jesus fala para Pedro? Pois é, Pedro, e tu és pedra. E sobre essa, pastor, o que que isso significa? Que quando você tem a revelação de quem Ele é, Ele te mostra e te revela a identidade de quem você é. É por isso que quando eu olho para Ele, entendo que Ele é Pai. Ele olha para mim e diz: e você é filho amado do papai. Pastor, ok, beleza, e a minha vida agora, o que é que muda? Primeira coisa, 3 coisas mudam quando eu enxergo Deus como Pai e quando eu assumo a minha identidade de filho. Primeiro, eu tenho perdão para o meu passado. Segundo, eu tenho provisão para o meu presente. Terceiro, eu tenho garantia para o meu futuro. Pastor, me prova isso biblicamente. Você lembra do filho pródigo? Eu já vou terminar. Alguém me dá mais 5 minutos para eu terminar? Maravilha. Você lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele faz as escolhas, sai, e o pai não prende. Percebe que nem tudo aquilo que Deus te deixa fazer, Ele está abençoando para que você faça. Filho pródigo sai, pega parte da herança, gasta, mas um dia a Bíblia diz que ele, caindo em si: cara, para que eu vou ficar aqui? Os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Aí sabe o que acontece? Ele fala: eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ser servo. Eu vou chegar lá e falar: pai, deixa eu trabalhar para você, deixa eu ser servo. A Bíblia diz que o filho pródigo está chegando em casa e o pai está esperando. Fala para quem está do seu lado, fala assim: ei, o pai está te esperando aqui hoje. O pai está te esperando. Aí sabe o que é lindo? Preste atenção. É que o filho pródigo já vem com um discurso pronto e armado. Eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, peguei contra ti, me aceita para ser servo, deixa eu trabalhar. O que acontece? A Bíblia diz que quando o filho pródigo vem, o pai não consegue nem esperar onde está, irmão. Essa revelação para mim do amor de Deus, isso é absurdo. Eu consigo imaginar, irmão, uma pessoa que vem e o pastor, o que isso significa? Vem cá, meu lindo. É só o primeiro passo que você dá sozinho. No segundo ele já está com você e te encontra onde você estiver. O filho pródigo está vindo, o pai vai ao encontro dele.
Voltam para casa. Pai, deixa eu trabalhar para você, eu quero ser seu servo. Pai. Porque quem é filho não deixa de ser filho. Não vai ser servo, porque quem é filho não deixa de ser filho. E o filho mais velho ficou em casa, não saiu. É filho, é mais velho, não saiu de casa, mas continua dentro de casa com a mentalidade de servo. O que saiu como filho, porque pediu a parte da herança dele, mas na hora de voltar, quer voltar como servo. Aí o pai fala: desculpa, mas uma vez filho, sempre filho. Uma vez filha, sempre filha. Não dá para mudar quem você é por aquilo que você fez no meio do caminho. Pastor, e aí o pai aceita? É claro que aceita, e não aceita de qualquer jeito. Bota a sandália no pé desse menino, bota anel no dedo dele, bota veste nova. O que isso fala? Eu não te aceito de qualquer jeito. Eu mudo as suas vestes, eu boto anel de autoridade no seu dedo, eu te dou um novo destino para você caminhar, e mais, eu faço festa para te receber. Por que Deus perdoa, pastor? Porque o pai prefere te perdoar do que te perder. Fala para quem está perto de você assim, fala: o seu pai prefere te perdoar do que te perder. Um dia, o John estava brincando na minha perna, e aí eu estava encostado na parede, sentado no chão, e ele brincando na minha perna. Eu lembro como se fosse hoje. E aí eu dei uma distraída e ele deu uma rodada na minha perna e caiu, irmão. Quando ele caiu, ele começa a chorar. Venâncio, é porque desde o primeiro dia que eu fui pai, eu descobri um amor que eu nem sabia que existia. Quando ele caiu e começou a chorar, irmão, foi natural. Eu dei um pulo, eu peguei o John e eu levantei. Eu abracei ele bem forte. Eu falei: filho, papai está aqui, calma. Sabe o que Deus falou comigo? Você viu a sua prece e o seu desespero para levantar o seu filho? Falei: vi, Deus. Aí Deus falou comigo: você imagina o meu para levantar os meus. Eu não vou ter tempo de falar sobre provisão para o presente e nem garantia para o futuro. Primeiro é perdão para o passado, o segundo é provisão para o presente, e o terceiro, garantia para o futuro. A gente vai ficar hoje só no primeiro. Mas vocês acham que é assim? É o 01 que manda, filho. Bota a quarta. Tô aqui. Deus tem pressa de te levantar hoje, porque um pai que ama não aceita ver um filho caído. Deus me disse claramente: Renan, você tem pressa e você ficou desesperado para levantar o seu. Você imagina como que eu não fico para levantar os meus. E a Bíblia diz que ainda que um justo caia 7 vezes, em todas elas o Senhor o levantará. Você pode levantar as suas mãos aos céus? Comece a declarar ao Senhor e diga: Senhor, eu quero receber paternidade hoje. Isso, no seu lugar, feche seus olhos e comece a declarar: eu quero ser curado nessa noite. Eu quero receber tudo que o Senhor tem preparado e reservado para mim. Ah, meu irmão, se você foi ferido nessa área, eu vim para te dizer que para cada ferida fechada, um ministério aberto. O Senhor te cura nessa noite. O Senhor te sara. Ele te adota. Ele te chama de filho amado, de filha amada. Ele te renova. Ele te levanta. Ele te abraça. Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Vamos declarar isso.